Preparem-se para um mergulho profundo. Hoje vamos explorar a graça na Torá judaica. É isso mesmo. A Torá, com todas as suas leis, também fala de graça. É fascinante, né? Essa aparente contradição. É, a Torá é conhecida pelos mandamentos, mas será que ela também é fonte de graça divina? Tipo, o que a gente vai descobrir nesse mergulho? E uma pergunta que intriga, né? A graça, esse favor imerecido, esse amor que vai além da justiça, está presente nas Escrituras desde o Gênesis, permeando a Torá. Por falar em Gênesis, logo no começo a gente já vê a história de Adão e Eva, né? Eles desobedecem a Deus. E aí? Qual a reação de Deus? Em vez de abandoná-los, Deus demonstra compaixão. Ele os veste e cobre a nudez deles. Interessante. E parece que vai além de uma proteção, né? Exato. Deus restaura a dignidade de Adão e Eva, mesmo após a desobediência. Quem sabe esse gesto já não é um prenúncio da graça que Deus estenderia à humanidade no futuro, cobrindo nossos pecados com seu amor. Nossa, me fez ver essa história de outra forma. E essa ideia de graça antes do mérito, ela se repete na Torá. Sem dúvida. A história de Noé é outro exemplo. Ele encontra graça aos olhos de Deus, mas não por causa de sua justiça. Espere um pouco, mas alguns estudiosos dizem que Noé era um homem justo e uma geração corrompida. Como conciliar isso com a graça imerecida? Sim, a Torá menciona a retidão de Noé, mas deixa claro que a escolha dele para sobreviver ao dilúvio foi pela graça de Deus. Afinal, quem é perfeitamente justo? A justiça humana é sempre limitada. Então, mesmo Noé considerado justo, precisava da graça para ser salvo. Isso, a história de Noé nos ensina que a graça de Deus não depende das nossas ações, mas da sua vontade e amor. E essa graça se mostra ainda mais forte na aliança com Abraão. Ah, sim, a promessa de Deus de fazer de Abraão uma grande nação, abençoando todas as famílias da terra através dele. É uma promessa e tanto, né? Mas e a graça? A aliança com Abraão é a graça divina em ação. Deus não prometeu isso porque Abraão merecia. Abraão não tinha feito nada extraordinário para receber essa bênção. Então essa aliança é baseada na iniciativa de Deus, no desejo de abençoar a humanidade. Exatamente. A graça de Deus se manifestando livremente. A aliança não é um contrato, é um presente. E essa mesma graça impulsiona a libertação de Israel do Egito no Êxodo. É verdade. Deus liberta o povo. É. Mas e a justiça de Israel? Eles foram escolhidos como povo de Deus. Era uma boa pergunta. Mas olhando a história de Israel, vemos que, como qualquer povo, eles também tiveram seus momentos de rebeldia. A libertação do Egito não foi uma recompensa, mas sim um ato de misericórdia de Deus, motivado por sua fidelidade à aliança com Abraão. Então, mesmo tendo sido escolhidos, eles ainda precisavam da graça de Deus. Com certeza. A escolha de Israel não anula a necessidade da graça. É a graça que liberta, guia e sustenta. Entendi. Mas e a entrega da lei no Monte Sinai? A lei, com seus mandamentos, parece se opor à ideia de graça. É um ponto central. A relação entre lei e graça é complexa e fascinante. À primeira vista, a lei pode parecer um obstáculo à graça. É como se a lei dissesse: se você fizer tudo direitinho, talvez você seja digno da graça. É uma interpretação possível. Mas a lei se opõe à graça ou a complementa? Vamos explorar isso mais a fundo na próxima parte do nosso mergulho. A entrega da lei no Monte Sinai, né? Um momento crucial para Israel e central na nossa discussão sobre a graça. A lei parece ser sobre regras, não sobre favor e merecido. Como entender isso à luz da graça que vimos nas histórias de Adão e Eva, Noé, Barão? Ótima pergunta. Uma chave é reconhecer que a lei não é um obstáculo à graça. Na verdade, ela revela o desejo de Deus por um povo santo. Então a lei é como um guia para nos aproximarmos de Deus. Isso, ela nos mostra o caminho, instrui sobre como viver de acordo com Deus, ajuda a entender o certo e o errado, a ter um caráter íntegro, buscar a santidade. Faz sentido. Mas se a lei mostra o caminho, o que nos impede de segui-lo perfeitamente e alcançar a santidade pelos nossos méritos? Aí entra a natureza humana. A Torá sabe que somos falhos e tendemos a nos desviar. Por isso a graça é tão essencial. Então a lei, na verdade, nos mostra que precisamos da graça. Exatamente. Ela nos confronta com nossas limitações, com a nossa incapacidade de sermos perfeitos sozinhos. Nos leva a reconhecer que precisamos de algo além de nós. Um poder que nos perdoe, nos purifique, nos capacite a viver como Deus quer. E é aí que a graça de Deus entra. Sim. A graça supre a nossa incapacidade de cumprir a lei perfeitamente. Ela nos perdoa quando erramos, nos restaura quando caímos e nos capacita a viver uma nova vida. Interessante. Mas como conciliar essa ideia de graça com as exigências da lei? A Torá fala de sacrifícios, rituais, leis que precisam ser seguidas. É importante lembrar que o sistema de sacrifícios aponta para a necessidade de perdão pelos pecados.
Os sacrifícios não eram um fim em si, mas um símbolo, uma prefiguração da obra do Messias. Entendi. Então a lei, com seus sacrifícios, preparava o povo para a vinda do Messias, que traria salvação pela graça. Exatamente. A Torá aponta para o Messias, aquele que cumpriria a lei perfeitamente e nos libertaria da condenação do pecado. Aí está a beleza da graça. Ela não anula a lei, mas a cumpre e a aperfeiçoa. Essa relação entre a lei e graça gera algumas tensões. A fonte cita uma frase: então a lei e a graça andam juntas, mas a graça prevalece. Verdade. Essa frase é poderosa. Mostra que a lei e a graça não são opostas, mas se complementam na história da salvação. A lei guia e instrui, mostra a necessidade da graça, enquanto a graça perdoa, liberta e capacita a viver como Deus quer. E essa graça que prevalece, ela se manifesta totalmente no Messias Yeshua. Sim? Yeshua é a personificação da graça. Ele cumpre a lei perfeitamente, se oferece como sacrifício pelos nossos pecados e nos reconcilia com Deus. Nele, a graça manifesta em plenitude, nos libertando da condenação da lei, nos conduzindo a um relacionamento com Deus. E essa ênfase na graça não diminui a importância da lei. Nós somos salvos pela graça porque ainda precisamos nos preocupar com mandamentos. A graça não nos isenta da responsabilidade de viver como Deus quer. Ela nos capacita a fazer isso com amor e gratidão. A Torá continua sendo uma fonte de sabedoria, um guia. Ela nos revela o caráter de Deus e nos ajuda a trilhar o caminho da justiça. Então a lei e a graça trabalham juntas para uma vida mais plena. Exatamente. A lei orienta, instrui e mostra a necessidade da graça, enquanto a graça perdoa, transforma e nos capacita a viver em harmonia com Deus e o próximo. É uma combinação perfeita que nos leva à verdadeira liberdade e à plenitude da vida. Incrível como a Torá revela a beleza da graça de Deus. E essa graça que vemos na Torá atinge seu ápice em Yeshua, o Messias, que nos liberta da condenação da lei e nos convida para uma vida nova, guiada pelo amor, pela misericórdia e pela justiça. É mesmo inspirador. A Torá, com tantas leis, nos conduz a essa compreensão da graça. E essa graça que está em toda a Escritura nos convida a mergulhar na palavra de Deus, a buscar um relacionamento com Ele e a permitir que sua graça nos transforme a cada dia. Nossa, que jornada! Mas ainda temos muito a explorar sobre lei e graça. A fonte menciona passagens do Novo Testamento que podem nos ajudar. Vamos ver isso na próxima parte do nosso mergulho. Nossa, é incrível como a Torá, mesmo com tantas leis, nos leva a uma compreensão tão profunda da graça, né? E a fonte traz algumas passagens do Novo Testamento complementando essa visão, explorando a relação entre lei e graça. Sim, o Novo Testamento aprofunda nosso entendimento sobre a graça e o seu papel na salvação. Uma passagem que me chamou a atenção foi Romanos 7,12, onde Paulo fala: assim, a Torá é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. E eu fiquei pensando, se a lei é santa, justa e boa, por que a gente precisa da graça? Boa pergunta. Essa passagem de Romanos mostra que a lei em si não é o problema. Ela reflete o caráter de Deus, a santidade, e nos orienta na busca por uma vida justa. O problema é a nossa natureza humana, a tendência ao pecado. A gente não consegue cumprir a lei perfeitamente. Uhum. Então a lei serve para mostrar que a gente precisa da graça. Exatamente. A lei é como um espelho que mostra as nossas falhas. Ela nos confronta com a nossa imperfeição e nos leva a reconhecer que precisamos de perdão e transformação. E essa transformação, essa capacidade de viver como Deus quer, só acontece pela graça. Sim, Tá. a graça de Deus manifestada em Yeshua nos liberta do pecado, perdoa e nos capacita para viver uma nova vida. É a graça que transforma, nos molda a imagem de Cristo e nos torna capazes de amar a Deus e ao próximo. Mas se somos salvos pela graça, livres da condenação da lei, qual o papel da lei para quem já crê em Yeshua? A fonte cita Gálatas 3,21, onde Paulo diz que a Torá não foi dada para a salvação, mas para a educação. É uma passagem importante. Paulo está dizendo que a Torá não é o caminho para a salvação, mas tem um propósito de ensino. Ela instrui, orienta, mostra a necessidade de um Salvador. Então a lei nos prepara para a vinda do Messias, para a salvação que ele oferece pela graça. Sim, a lei, com suas exigências e sacrifícios, aponta para a necessidade de perdão, da impossibilidade da gente alcançar a salvação por conta própria. Ela nos conduz a Cristo, que cumpre a lei. Entendi. E essa ideia de que a lei nos leva a Cristo nos liberta da ideia de que precisamos seguir todas as leis da Torá para sermos salvos, certo? Certo. A salvação é um presente de Deus recebido pela fé em Yeshua. Não depende das nossas obras, é a graça que salva. Então, se somos salvos pela graça, por que ainda nos importamos com a Torá? Qual o valor dela para quem crê? A Torá continua sendo uma fonte incrível de sabedoria e orientação. Ela revela o caráter de Deus, sua vontade, ensina sobre justiça, misericórdia, amor, ajuda a gente a entender o bem e o mal, a viver com integridade e buscando a santidade. Então, mesmo não sendo obrigados a seguir todas as leis, podemos aprender com seus ensinamentos, com seus princípios. Com certeza. A Torá é um tesouro de sabedoria que pode nos inspirar, instruir e guiar a nossa fé.
Ela nos ajuda a entender o plano de Deus, a ter um relacionamento mais profundo com Ele e a viver de forma mais plena. Que jornada incrível! Começamos explorando a graça na Torá e chegamos a um entendimento mais profundo da relação dela com a lei, a salvação, a vida em Yeshua. Essa jornada mostra a importância da Escritura, tanto da Torá como do Novo Testamento, para a nossa fé. É na palavra de Deus que a gente encontra o amor, a graça, o plano de Deus para nós. É verdade. A Escritura nos alimenta, ensina, guia, transforma. Que a gente possa continuar mergulhando nela, meditando e deixando que ela ilumine nossos caminhos. E que a graça de Deus, revelada nas Escrituras, esteja com a gente a cada passo, nos fortalecendo, nos guiando e nos levando para uma vida plena em Cristo. E assim terminamos mais um mergulho profundo. Esperamos que você tenha gostado dessa exploração da graça na Torá e a sua relação com a lei. Até a próxima, e que a graça e a paz de Deus estejam com você.